A gratuidade no transporte coletivo de passageiros é um tema reservado à legislação. Somente lei, em sentido formal, pode estabelecer gratuidade em favor de determinadas categorias, como, por exemplo, poderia estabelecer em relação aos estudantes. Todavia, atualmente, apesar da aprovação do Estatuto da Juventude, ainda não foi regulamentada a questão do passe livre para os estudantes. Todavia, diversas legislações, sejam estaduais ou federais, já estabelecem algumas categorias que são beneficiadas pelo passe livre, como, por exemplo, os idosos e os portadores de necessidades especiais. A gratuidade em favor dos idosos é estabelecida em transporte rodoviário intermunicipal, ou seja, dentro do próprio município, como também em transporte entre dois estados. Só que a regulamentação se dá de maneira diferente. Em relação à gratuidade do sistema municipal, se estabelece uma regra de gratuidade plena para todos os idosos a partir dos 65 anos de idade. Já em relação à gratuidade do transporte entre dois estados, se estabelece uma restrição. Somente idosos com renda inferior a 2 salários mínimos é que podem usufruir deste benefício. Além disso, em relação ao transporte interestadual entre dois estados, a legislação estabeleceu um limite de concessão de gratuidades. Então, em cada ônibus, somente serão disponibilizados 2 gratuidades de maneira integral. Então, apenas 2 idosos de baixa renda, numa viagem entre 2 estados, é que serão beneficiados pela gratuidade. Em relação aos demais idosos, a lei prevê apenas um desconto de 50% em relação à passagem, desde que esse idoso seja também um idoso hipossuficiente, ou seja, que tenha renda inferior a 2 salários mínimos. Além disso, a normatização estabelece uma regra bastante importante no sentido de que estes idosos devem solicitar a emissão da passagem com a antecedência mínima de 3 horas. Então, o idoso precisa se organizar de forma a requerer essa passagem à empresa com a antecedência mínima de 3 horas, para que a empresa também possa verificar a disponibilidade de assentos. Em relação aos portadores de necessidade especial, existem 2 normatizações diferentes, a federal e a estadual, que estabelecem requisitos e normas diferentes para cada uma das situações. No transporte interestadual de passageiros, vigora uma lei federal que estabelece que os portadores de necessidades especiais têm gratuidade desde que possuam uma renda mensal inferior a 1 salário mínimo. Em relação às viagens interestaduais entre 2 estados, a legislação prevê que o portador de necessidade especial necessitará requerer este benefício também com 3 horas de antecedência. Além disso, a legislação prevê que o beneficiário, o portador de necessidade especial, terá que requerer um passe livre ao Ministério dos Transportes ou então a um órgão credenciado pelo Ministério dos Transportes. Já em relação à normatização estadual do Estado da Bahia, se prevê também a figura do passe livre para o portador de necessidades especiais, para o transporte intermunicipal entre 2 municípios, existindo também a necessidade de obtenção de um passe livre perante um órgão público, no caso aqui, uma secretaria do Estado. Além disso, essa Secretaria de Justiça, ela habilita outras pessoas que podem também emitir o passe livre. É importante registrar também que em relação ao passe livre, a exigência do passe livre, diferentemente do que ocorre em relação aos idosos, em que só existe a necessidade de comprovação da idade no transporte, para a obtenção do transporte gratuito, em relação aos portadores de necessidades especiais, vai ser necessário também a avaliação de uma junta médica para aferir se aquele portador de necessidades especiais se enquadra no conceito previsto na lei. Como vimos, a legislação federal e a legislação estadual estabelecem a gratuidade do transporte coletivo tanto entre estados quanto entre municípios.
Mas para a fruição desse benefício da gratuidade por pessoas portadoras de necessidades especiais nos municípios, precisamos de leis municipais específicas de cada ente da federação. Então, o município de Salvador, por exemplo, possui uma legislação que estabelece gratuidades para os portadores de necessidades especiais, mas temos na Bahia mais de 400 municípios. Então, cada município desse deve legislar sobre a matéria de gratuidade no sistema de transporte público. Se na sua cidade não possuir legislação a esse respeito, procure o seu vereador solicitando que a matéria seja regulamentada, já que na unidade federativa brasileira deve existir uma certa simetria entre a legislação da União, dos estados e dos municípios. Não se justifica, portanto, que não exista uma legislação municipal prevendo a gratuidade em relação a estes beneficiários, aos portadores de necessidades especiais.